Olha só, a Globo cometeu o maior erro da sua história. Numa busca completamente cega pelo lucro, ela acabou financiando, treinando e armando seu maior inimigo. Um concorrente que hoje está em milhões de lares e que ela simplesmente não consegue derrotar. Mas que fique claro, esta análise não é para defender o Gatunete, não. É uma análise para explicar por que ele existe. E a resposta, acredite, está na matemática do maior tiro no pé da história da mídia esportiva brasileira. O nosso caminho aqui vai ser o seguinte: primeiro, a gente vai mergulhar nos números que transformaram a paixão nacional num artigo de luxo. Depois, vamos voltar no tempo para entender como esse monopólio foi construído tijolo por tijolo. E aí, no final, a gente vai ver a consequência inevitável de tudo isso, a rebelião do consumidor que trocou a culpa do crime pela justificativa moral. Ok, vamos direto ao ponto. O momento da virada, aquele ponto em que a ganância falou muito mais alto que a lógica, não foi um dia específico, não. Foi uma escalada, sabe? Uma escalada implacável que chegou no seu auge de por volta de 2018. Foi nesse momento que a estratégia de preço do Premier Futebol Clube se tornou, vamos ser sinceros, abertamente abusiva, criando o cenário perfeito para a explosão da pirataria. 8,5%. Tá, mas o que esse número significa na vida real? É o seguinte, em 2018 o salário mínimo no Brasil era de R$ 954. Sabe quanto custava o Premier? R$ 79,90 por mês. Isso quer dizer que, para poder assistir ao seu time, o torcedor precisava tirar do bolso quase 8,5% de um salário mínimo inteiro. 8,5%. Pensa nisso. Agora, olha que interessante essa comparação, para a gente ter uma ideia da dimensão disso. Nos Estados Unidos, para assistir a NFL, que é o esporte mais popular por lá, o passe de temporada comprometia mais ou menos 2% da renda de um trabalhador de salário mínimo. Aqui, o nosso futebol, a paixão nacional, custava proporcionalmente 4 vezes mais. Ele se tornou um dos produtos de entretenimento mais caros do mundo, e isso bem aqui, no país que se diz o país do futebol. E esse gráfico aqui, nossa, ele ilustra o problema de uma forma brilhante. A linha do preço do Premier, dispara para cima, enquanto a linha do salário mínimo mal sai do lugar, se arrasta. A distância entre essas duas linhas é, na verdade, a distância que a Globo criou entre o torcedor e a sua paixão. O futebol estava, oficialmente, virando coisa de rico. Isso, veja bem, foi uma decisão de negócio totalmente consciente. A Globo, com o monopólio quase completo dos direitos de transmissão, simplesmente acreditou que o torcedor era um consumidor cativo. A empresa apostou alto que essa paixão não teria preço, que o torcedor ia pagar qualquer coisa. O que eles não contavam é que ia surgir um concorrente que oferecia muito mais por muito, muito menos. E aqui, a matemática fica até cruel. De um lado, você tinha R$ 80 por mês só pelo futebol. Do outro, uma caixinha ou uma lista de IPTV por R$ 20, R$ 30 que não oferecia só o futebol, mas todos os canais, todos os filmes, todas as séries. Para quem já estava se sentindo explorado, a decisão de migrar não foi ideológica, foi puramente econômica. Foi um cálculo de orçamento de casa de família. E se essa análise econômica faz sentido, se você em algum momento já se sentiu expulso da própria paixão por causa de um preço que não dava para pagar, mostre seu apoio. Um gesto simples ajuda a gente a continuar investigando essas forças que moldam a nossa cultura. A pergunta que não quer calar é: como é que a gente chegou nesse ponto? Como uma única empresa conseguiu ter o poder absoluto de colocar um preço tão fora da realidade do seu próprio público? Para a gente entender a arrogância de 2018, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Então, vamos lá, para a origem de tudo. A construção desse monopólio não foi da noite para o dia. Foi um projeto de décadas, executado com uma precisão assim cirúrgica, para ir asfixiando toda e qualquer concorrência. Pensa bem, lá nos anos 90, o cenário era competitivo. Tinha Bandeirantes, Record, SBT, existia uma disputa real. Mas aí, com a criação do Clube dos 13 e o lançamento do Premier, a Globo achou o veículo perfeito. Ela começou a usar contratos de exclusividade com valores que ninguém conseguia nem sonhar em igualar, e foi, passo a passo, fechando todas as portas. Até que, um dia, ela se tornou a única dona da bola. O resultado disso foi a criação de um verdadeiro latifúndio televisivo, um monopólio onde a Globo não só transmitia os jogos, mas ela controlava os horários para não atrapalhar a novela, ela influenciava o calendário e decidia quem podia e quem não podia assistir. O futebol brasileiro virou, na prática, a propriedade privada dela.
Então, o ponto crucial é esse, presta atenção. O monopólio permitiu a criação de um apartheid de consumo. Primeiro, os ingressos caríssimos das novas arenas expulsaram o torcedor de baixa renda do estádio. E o passo seguinte, com o preço do Premier nas alturas, foi expulsar esse mesmo torcedor da sala de estar da própria casa. Foi nesse solo, nesse terreno de exclusão, que a semente do gatonete encontrou o lugar perfeito para florescer. E claro, essa exclusão toda gerou uma consequência que era inevitável: uma rebelião silenciosa. Uma rebelião que não aconteceu nas ruas, mas dentro da casa de milhões de brasileiros, com o controle remoto na mão. Esse pensamento aqui, ele resume a psicologia da coisa toda. O torcedor não se via mais como um pirata ou um ladrão. Ele começou a se ver como alguém que estava pegando de volta uma coisa que era dele por direito: a paixão pelo time. Na cabeça dele, o roubo de verdade foi o preço abusivo que veio antes. E isso criou uma justificativa moral poderosíssima. A pirataria deixou de ser vista como um crime para se tornar uma espécie de justiça com as próprias mãos. Um ato de desobediência civil contra um sistema que era percebido como explorador. A tal da caixinha de TV virou um símbolo de resistência do cara comum contra o gigante corporativo. A resposta da indústria foi, assim, totalmente previsível e completamente ineficaz. Repressão, criminalização, lobby político. Foi a mesmíssima estratégia que a indústria da música usou contra o Napster, lembra? E o resultado foi o mesmo: um fracasso total. É simplesmente impossível lutar contra um sentimento coletivo e contra uma tecnologia descentralizada que já foi socialmente aceita. Bom, vamos agora para a resolução dessa história e ver como as coisas estão hoje. A Globo, no fim das contas, criou um inimigo que ela não consegue vencer. Um inimigo feito em casa. E o cenário atual é esse grande paradoxo. Os clubes nunca receberam tanto dinheiro na história, mas a audiência na TV por assinatura tradicional está em queda livre, enquanto dezenas de milhões de lares usam gatonete abertamente. A fortaleza do monopólio? Bom, ela tá com os muros todos corroídos por dentro. E aqui chegamos na maior ironia de todas. A Globo foi forçada a mudar a sua estratégia. Teve que oferecer pacotes mais flexíveis, licenciar jogos para outras plataformas. E por quê? Por causa da pirataria. O Gatonete, aquele concorrente legal, se tornou, na prática, o principal regulador de preço do mercado legal. Que coisa, né? A lição que fica, não só para a Globo, mas para qualquer indústria, é muito clara e está resumida nessa frase. A melhor maneira de combater a pirataria não é com polícia. É com um produto melhor, um preço justo e um modelo de negócio que respeite o consumidor. Na era digital que a gente vive, o controle absoluto é só uma ilusão. Então, para fechar, o ponto final é este: o gatonete não é a causa do problema. Ele é o sintoma, a febre de uma indústria que por tempo demais esteve doente com a praga do monopólio e da ganância. A paixão do torcedor, que a Globo achou que era um recurso infinito para explorar, se mostrou uma força que sempre encontra o seu próprio caminho para o gol. E se o jeito como a economia do futebol moldou o acesso à nossa paixão é chocante, espere só para ver como essa mesma lógica de controle foi usada para construir a maior torcida do Brasil, numa aliança secreta entre a ditadura militar e a própria Globo. A história completa está no vídeo que está aparecendo agora na tela.